Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agora Agro. E você vai ver na edição de hoje: exportações de carne bovina e de frango in natura no mês de setembro foram menores do que em agosto e setembro do ano passado. Analistas mantêm estimativa de produção superior a 120 milhões de toneladas de soja agora nessa safra. E o Brasil exportou, em média, 317 mil toneladas de milho grão por dia no mês de setembro, até a terceira semana. Maior demanda por animais mais jovens e a oferta limitada tem resultado em valorizações dos animais de reposição. Cresce participação de residentes no meio rural atuando em empregos não agrícolas. Nova metodologia para os contratos futuros de boi gordo entrará em vigor em 2 de janeiro do próximo ano. O Agora Agro já está no ar. De acordo com os dados analisados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, do Ministério da Economia, agora no dia 1º, as exportações de carne bovina e de frango in natura em setembro deste ano foram menores do que em agosto e setembro do ano passado, com recuo da receita para ambas as proteínas. Com queda de quase 18%, os embarques de carne bovina in natura somaram apenas 123 mil toneladas, recuando cerca de 2% no mês de agosto deste ano. A receita com vendas do mês totalizou 525 milhões de dólares, sinalizando um recuo anual de 11,8% e uma queda mensal de 0,5%. No caso da carne de frango, o Brasil exportou 298 mil toneladas da proteína em setembro, 0,6% a menos do que as 300 mil toneladas de agosto deste ano e quase 11% a menos do que as 335 mil toneladas de setembro do ano passado. A receita obtida com o produto foi de 489 milhões de dólares, um recuo de 2,2%, quando comparado ao mês de agosto, e com o mesmo período do ano passado, a queda foi de 5,2%. Já para a carne suína in natura, proteína com números ascendentes, o Brasil embarcou quase 50 mil toneladas em setembro, 13% a mais do que em agosto deste ano e 3,5% a mais do que setembro do ano passado. Já a receita com as exportações no mês foi de 114 milhões de dólares, uma alta expressiva de 17%, e a agosto deste ano, e avanço ainda maior de quase 37% na comparação com setembro do ano passado. Em relação à soja, os analistas de mercado mantiveram as suas estimativas de produção em 121 milhões de toneladas. O plantio da soja ainda está muito no começo, uma vez que as chuvas não se normalizaram em grande parte do país. Mesmo com preocupações quanto a atrasos, ainda é muito cedo para falar que haverá algum prejuízo à safra de soja. Para o setor de inteligência de mercado da FC Stone, o ano safra 2017-2018, em que a produção da oleaginosa alcançou nível recorde, também teve um início de plantio menos acelerado. A consultoria aponta que é preciso acompanhar as condições climáticas durante o desenvolvimento das lavouras, uma vez que, mesmo com um plantio mais tardio, precipitações e temperaturas adequadas devem garantir produtividades, levando a produção ao recorde estimado atualmente. Levantamento da SECEX aponta que o Brasil exportou agora, em média, 317 mil toneladas de milho grão por dia no mês de setembro, até a terceira semana. A média diária embarcada caiu 8,7% em relação a agosto deste ano, mas aumentou quase 80% em comparação com setembro do ano passado. Na região de Campinas, no estado de São Paulo, a saca de 60 quilos ficou cotada em setembro, em média, R$ 39,40 sem o frete. E
Os negócios aconteceram também por volta aí até de R$ 37,00 por saca no final de agosto, mas na média houve alta de 3,3% na comparação mensal, mas o milho está custando 3,5% menos em relação a setembro do ano passado. E agora vamos dar um giro pelo tempo e a temperatura. Vamos conferir agora as condições climáticas para as regiões produtoras do país. Região norte, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas, Rondônia e Roraima, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Pará e no Tocantins, e tempo nublado com chuva isolada no Amapá, Acre e no Pará. Temperatura máxima 41 e a mínima 20 graus. Na região nordeste, possibilidade de chuva no litoral do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e tempo nublado a parcialmente nublado no Maranhão. Máxima 38, mínima 16 graus. Na região centro-oeste, pancadas de chuva e trovoadas em Goiás e no Mato Grosso, tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no Mato Grosso do Sul. Demais áreas, nós vamos ter tempo nublado a parcialmente nublado. Máxima 40, mínima 17. Região sudeste, chuva isolada no Rio de Janeiro e com trovoadas isoladas em Minas Gerais. Tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva em São Paulo e possibilidade de chuva isolada no Espírito Santo. Demais áreas da região, tempo parcialmente nublado. Máxima 39, mínima 10. E na região sul, possibilidade de chuva em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tempo nublado a parcialmente nublado no Paraná. Demais áreas, tempo parcialmente nublado a claro. Máxima 34, mínima 10. E depois do intervalo você vai ver que a maior demanda por animais mais jovens e a oferta limitada tem resultado em valorização dos animais de reposição. Cresce participação de residentes no meio rural atuando em empregos não agrícolas. E a nova metodologia para contratos futuros de boi gordo entrará em vigor em 2 de janeiro do próximo ano. É um minuto só, eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. A maior demanda pelas categorias mais jovens de bovinos para corte e a oferta limitada tem resultados em valorizações para essas categorias. Em setembro do ano passado, o bezerro de desmama anelourado com 6 arrobas estava cotado em R$1.000 e atualmente está cotado em R$1.340, uma valorização de 31%. Já para o bezerro de ano anelourado com 7 arrobas e meia, houve uma valorização de 22% no mesmo período. Atualmente a categoria está cotada em R$1.400. No acumulado dos últimos 12 meses, a relação de troca com todas as categorias piorou, em média 10,7%. A pior troca ficou para o bezerro desmamado, onde houve uma queda de 18,6% no poder de compra do recriador. No mês de setembro do ano passado, com a venda de um boi gordo de 18 arrobas, comprava-se 2,4 bezerros de desmama e atualmente compra-se 1,9. Em médio prazo, com a chegada das águas, a procura por bezerros deve aumentar, o que deve manter os preços para essa categoria bem firmes. Uma das conclusões da nova edição especial de estudos sobre mercado de trabalho do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc, mostra que entre 2012 e 2018, a participação de residentes no meio rural
atuando em empregos não agrícolas, cresceu de 41,5% para 47,5%. Entre as atividades não agrícolas realizadas por residentes do meio rural, destacam-se as da indústria geral e também do comércio. A participação da agroindústria no total de empregos não agrícolas dos residentes rurais variou entre 8,4% e 9,8% de 2012 a 2018, não tendo apresentado uma tendência geral. E entre as agroindústrias destacam-se a agroalimentar e as indústrias de madeira, móveis de madeira, papel e celulose. Em 2018, o salário médio esperado de um trabalhador rural no setor não agrícola era de R$ 1.191, apenas 11% superior ao rendimento médio do setor agropecuário. A B3 informou, a Bolsa de Mercadorias informou agora uma nova metodologia para contratos futuros de boi gordo, que vai entrar em vigor a partir de 2 de janeiro do próximo ano. A mudança ocorre após forte pressão de pecuaristas, fundos de investimentos e corretoras especializadas em commodities. De maneira geral, os críticos argumentavam que a metodologia de captação dos preços que balizam os contratos futuros de boi gordo vinha provocando distorções nos preços do gado. Por vezes, a diferença entre o mercado físico e o mercado futuro era de aproximadamente R$ 8,00 por arroba. A captação dos preços do boi gordo no estado de São Paulo, que é referência para os contratos futuros, é de responsabilidade do CPEA, que é vinculado à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Na avaliação dos críticos, a metodologia era uma das responsáveis pela expressiva redução do número de contratos negociados. O mercado futuro do boi gordo, que já chegou a movimentar quase 50 bilhões de reais por ano no auge, diminuiu agora para em torno de 15 bilhões de reais. O CPEA passará a ponderar o indicador pelo volume de bois e também incluirá na amostra os frigoríficos que são inspecionados pelo Estado de São Paulo e não apenas pelo Serviço de Inspeção Federal, o CIF, como é atualmente. Apesar do pequeno recuo observado frente a agosto, o volume de carne bovina in natura embarcado pelo Brasil em setembro se manteve acima das 100 mil toneladas pelo 15º mês consecutivo, desempenho inédito para a pecuária nacional, de acordo com dados da SECEX. A última vez que a quantidade se manteve acima desse patamar por tantos meses seguidos foi entre maio de 2006 e junho de 2007, somando 14 meses consecutivos. Pesquisadores do CPEA indicam que esse cenário tem reduzido a disponibilidade doméstica de carne e elevado a demanda por novos lotes de animais para abate, o que, por sua vez, mantém firme os preços domésticos da arroba, do boi gordo e, consequentemente, da carcaça negociada no mercado atacadista. E depois do intervalo, vamos falar sobre os mercados de nutrição animal e pecuária de corte. É um minuto só, eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com Ademar Leal. O Ademar ele é empresário do ramo de nutrição animal e também ele é o presidente da Asbram, pelo menos até agora, final do ano. E a Asbram é a Associação Brasileira de Nutrição, né, Ademar? Exatamente. E nós vamos bater um papo aqui sobre pecuária de corte,
um setor que vem aí durante algum tempo já passando assim umas mazelas não muito boas. Adhemar Leal, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, por ter aceito o nosso convite, e eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser uma conversa boa. Adhemar, como é que está a pecuária, hein? Na sua visão, que você hoje ainda é o presidente de uma importante associação do setor da pecuária de corte. Bom, um abraço a todos os telespectadores da Rede Pai Eterno. Um abraço aos amigos do Agora Agro aí, né? Seus amigos que estão sempre com você há mais de 30 anos, né, Toninho? É verdade. Um abraço a todos. Bom, vamos falar um pouco, contextualizar o momento que a gente vive. A pecuária passa por uma das mais profundas transformações que a gente pôde ver nos últimos 30 anos. Nós tivemos um momento que era um momento de desbravar áreas, abrir terrenos e desmatar, que era o momento da década de 70. Ficar com boi aí 5, 6 anos? Exatamente. A década de 80 foi marcada pelo período da inflação, né? É verdade. Então, aquele momento em que se você guardasse o boi, às vezes guardar ele com 5, 6 anos era um grande negócio, porque era uma reserva de valor. Verdade. A década de 90, nós vimos uma pecuária em transformação no sentido de... e muito problema de mudanças de planos de governo e tal, estabilização do plano real. E de 2000 para cá, a gente vê um momento que as coisas começam a serem mais fundamentadas no uso correto das tecnologias e na produção em si, tendo o animal como um animal de produção. Verdade. De produção de proteína. Então agora, nesses últimos, principalmente nos últimos 5 anos, com essa profunda crise econômica que a gente viveu e ainda vive, nós tivemos que nos reinventar na pecuária, porque é uma atividade de ciclo longo, que exige muito capital e o retorno é lento e de baixo percentual. Então teve que mudar, todo mundo tem que produzir e produzir com eficiência, aumentar as escalas. Então, e agora diminuir o tempo. Diminuir o tempo, diminuir as áreas. É verdade. Então hoje a gente visualiza, nós estamos em 2019, visualizando um momento que a pecuária realmente mudou. Quem vive de pecuária e passou por esse momento sobrevivendo de pecuária é um campeão, está no game, está no jogo. O Brasil agora vem com nessa nova pegada das exportações, né? A China com esse problema da proteína, toda a Ásia sedenta pela nossa proteína. O Brasil ficou excepcional produtor de comida barata, a nossa carne é barata, é de qualidade, tem sanidade. Então nós vamos viver um novo momento, Toninho. Essa que é a realidade atual. Eu tenho dito que é uma nova pecuária. Uma nova pecuária. Eu também tenho falado isso muito. É uma nova modalidade tecnológica, uma nova modalidade de manejo, onde não se pode mais abater um boi com superior aí a 24, 25 meses. De maneira geral, Eu vou só exemplificar essa mudança de uma forma bem prática. A gente pode ver nos últimos 3 anos uma grande valorização do bezerro. Sim. E todo mundo esperando, né, o recriador e terminador esperando o bezerro cair de preço. O bezerro não vai cair de preço. Não vai. A fome está grande por esse animal, que é o animal produtor de carne. Então, assim, isso fez com que valorizasse o nosso criador, que há muito tempo vinha sofrendo. Então, assim, o criador vive um bom momento, o recriador teve que se profissionalizar, o recriador terminador, os confinamentos cada vez mais profissionais e o gado a pasto, né, Toninho? Nós temos que pensar que o Brasil, 90% dos animais abatidos ainda são de pasto, mas 97% das arrobas produzidas no Brasil são a pasto. 10% dos animais são confinados, mas a produção de arroba é apenas 3%. Então você imagina o tanto que nós temos que observar pasto e é o momento que nós estamos entrando agora na primavera, né? E é exatamente esse momento que você tem a arroba mais barata produzida dentro de todo o ciclo, que é a época das águas. Se você não aproveitar agora o embalo da chuva e fazer o seu animal ganhar peso, pode ter certeza absoluta, ele não vai aguentar subir depois a ladeira. Nós temos que imaginar, vamos fazer uma analogia aqui com a agricultura. Verdade. O agricultor tem janelas muito bem definidas. Se é o dia de plantar, ele tem uma semana para plantar, uma semana para colher. Não passa não. Não passa não. Então a mesma coisa, vamos pensar assim em pecuária. Vamos melhorar os processos internos da fazenda sem precisar necessariamente do uso intensivo de tecnologias e de coisas digitais. Eu acho que tecnologia é coisa bem feita, é o simples bem feito, é a melhor das tecnologias. E é bom a gente deixar muito claro, você aí na sua propriedade, eu nunca fui na sua propriedade, mas eu tenho certeza absoluta, se ela tiver capim, esse é o melhor capim que você tem.
Exatamente, vamos cuidar dele. Vamos cuidar dele, Exatamente. dar comida para ele, que ele vai dar comida para o seu boi. Exatamente. E boi detesta pasto. Boi não gosta de pasto. Boi adora, ama folha. Folha. Boi vamos pensar em ponta. Boi come folha. Se você está comendo folha, ponta, você vai ter desempenho. E desempenho animal. Você quer ganhar dinheiro na propriedade? Pensa em 3 coisas. Na lotação da sua fazenda, se está bem explorada, né, o tamanho, dentro do ajuste de carga correto. É verdade. O ganho de peso diário, certo? E a produção de arrobas por hectare, que é a soma dos dois. Então pensa no animal, faz ele ganhar peso agora, faz a sua vaca emprenhar, faz o seu bezerro ter desempenho, não tem erro. É assim a pecuária, é a nova pecuária. Essa é a nova pecuária, a pecuária de ciclo curto e de arrobas ganha a pasto. E se você estiver pensando que adubar pasto é caro, pelo contrário, não é não. Pode ter certeza absoluta, se você tiver um pasto bom, folha, muita folha, você pode ter certeza absoluta. Se você comprar um bezerro aí de 9, 10 arrobas, daqui a um ano você está abatendo esse boi com 580, 600 quilos. Exatamente. E aí eu acho que a suplementação a gente não pode deixar de falar, até porque... Claro. Né, então, o uso correto do suplemento, pegar os produtos, saber se o que está programado, consulte o seu fornecedor de suplementos, veja se o consumo que ele preconizou e te informou, te passou, é o que realmente está acontecendo na sua fazenda, porque precisa ser. Nós temos um problema de subdosagem muito grande hoje na pecuária brasileira. O produto é para comer 100 gramas, está comendo 50 e não tem um desempenho lá no final dos 6 meses do ciclo. Então vamos ficar atento ao consumo e ao uso correto. O coxo, lama no coxo, cascalho ali para o animal chegar, se a sua equipe está fornecendo corretamente, o uso correto do suplemento te ajuda, te auxilia e o dinheiro já gastou. Se você vai usar corretamente ou de forma errada, o dinheiro é o mesmo. É problema seu, Exatamente. Só que o prejuízo vem. E pode ter certeza absoluta, valorize o profissional técnico. Tem muita gente boa no mercado que pode te auxiliar muito. É isso aí. Ademar. Valeu, Toninho. Obrigado. Muito obrigado. Foi ótimo estar aqui com vocês Excelente. e conversar um pouquinho de pecuária. Isso coisa é que eu muito amo. bom. Eu também. Ademar, muito obrigado. Eu Obrigado quero a vocês. trazê-lo aqui mais vezes. E... Quantas vezes foi chamado? E parabenizar você pelo trabalho que você desenvolveu nesses últimos 2 anos lá na Asbram e que você deixa a Asbram agora a partir de novembro ou dezembro? Março, né? Março, Quer dizer, mas termina em novembro? Não, termina em fevereiro. Lá Fevereiro? Não coincide com o ano Não civil. coincide, não? Não. Ah, bom, então melhor ainda, fica mais uns tempos. Não, mas vai estar em boas mãos. O próximo presidente é uma pessoa muito do bem, um parceirão nosso do ramo. Certo, ótimo. Obrigado, Ademar. Valeu, Toninho. Um abraço. Obrigado a todos. Forte abraço aí. E o programa Agora Agro chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O perigo de uma meia-verdade é você dizer exatamente a metade que é mentira. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.